Queridos, boa noite. Nós estamos finalizando hoje uma série de reflexões aqui na nossa comunidade que marcou o mês de setembro, a busca pela liberdade, e hoje nós vamos refletir num texto bastante interessante que está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 1. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Nós lemos assim, Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo, é o Senhor quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Recentemente, agora em setembro, foi publicado um estudo da Harvard Business Review muito interessante, onde Michael Gervais, que é doutor e pesquisador de pessoas de alta performance, ele é psicólogo e atua nesse campo de performance humana, ele fez um estudo com 3 jogadores de golfe. Os 3 jogadores de golfe eram um amador, um professor de golfe e um atleta profissional de golfe. Ele plugou vários eletrodos nesses caras, à medida em que eles jogavam em 3 cenários diferentes, e o alvo do experimento era mensurar o nível de estresse desses jogadores em 3 cenários. Eles jogariam primeiro sozinhos, depois eles jogariam sendo gravados por câmeras, e depois eles jogariam com as câmeras gravando e com uma multidão acompanhando a performance deles. E os resultados são muito interessantes. O cara menos estressado nesse processo todo é o amador. Ele não tem nenhuma pressão de performar, ele não tem obrigação de ser melhor do que os outros que estão jogando junto com ele, então ele está só curtindo a experiência como se fosse um final de semana na praia. O que performou um pouco melhor, mas que mostrou um nível de estresse, foi o jogador profissional. O jogador profissional, ele teve uma maior taquicardia e ele mostrou lá uma taxa crescente de estresse, mas ele usou as muitas técnicas que ele sabia de respiração para dominar o estresse, concentrar-se nas tacadas e corrigir a sua performance do meio para o final. Mas o mais estressado de todos foi o professor, porque ele era considerado um professor, um instrutor de golfe, um mestre. O experimento foi realizado no clube dele, e quando as pessoas chegaram para acompanhar o jogo, ele via ali pessoas que ele tinha dado aula e que tinham altas expectativas a respeito da performance dele. Como ele ficou muito estressado, ele entrou num modo chamado modo de sobrevivência e teve uma performance absolutamente empobrecida por causa desse nível muito exuberante de estresse. Então, a conclusão dos pesquisadores é muito provocativa quando eles dizem assim, abre aspas, quanto mais subimos na carreira, mais susceptíveis ficamos ao escrutínio e à opinião pública, razão pela qual a vida dos profissionais de alto desempenho está repleta de medo das opiniões das pessoas. Michael Gervais diz que a necessidade de receber aprovação externa, validação externa, ela é intrínseca do ser humano. Todas as pessoas sentem-na em maior ou menor grau. A grande questão é que nós vivemos em tempos de rede social, onde nós não podemos nos dar ao luxo apenas de sermos bons no que fazemos, nós temos que ser reconhecidamente bons, nós não podemos apenas performar, nós temos que performar para a opinião pública. E então a grande ironia do estudo é de que todos nós buscamos aprovação de alguma maneira,
mas que quanto mais nós provamos, mais nós temos que provar. Esse é um resultado muito interessante. Nós imaginamos que aos 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, quando a gente entra no mercado de trabalho, nós queremos mostrar o nosso melhor trabalho, nós queremos ser conhecidos e reconhecidos, e nós achamos que em determinado momento da nossa carreira nós vamos estar já estabelecidos, e a opinião das pessoas não será importante, mas isso acontece justamente ao contrário. Quanto mais nós subimos, mais medo da opinião dos outros nós temos. E quanto mais nós provamos, mais nós temos que continuar provando a respeito de nós mesmos. Isso me lembra um pouco uma espécie de uma roda de hamster, aonde quanto mais nós corremos, mais nós temos que correr. E aonde não existe saída para esse frenesi de provar a nós mesmos. Vamos lembrar da declaração do apóstolo Pedro, que abriu essa série de reflexões intitulada A Busca pela Liberdade, quando ele diz assim, em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, o homem é escravo daquilo que o domina. E nós podemos ser absolutamente dominados pela necessidade de aprovação exterior. Nós podemos nos ver enclausurados, nós podemos nos ver escravizados pela opinião dos outros a nosso respeito. E esse é um tema muito importante para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tanto para a primeira quanto para a segunda, porque a igreja dos Coríntios era uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele deixou essa igreja e quando ele estava na segunda viagem missionária, provavelmente em Éfeso, onde ele permaneceu por 2 anos, ele recebeu uma série de relatórios a respeito do que estava acontecendo na igreja. E ele então escreve uma epístola para corrigir os desvios morais e doutrinários que estavam assolando a igreja, dos quais o mais importante é certamente as divisões que aconteciam na igreja. A igreja estava dividida porque depois de Paulo ter saído de lá, vieram outros pregadores, especialmente Apolo, e então depois de um tempo a igreja começou a se aglutinar em diferentes facções, e uns diziam assim, eu sou de Paulo, fui batizado por Paulo, fui evangelizado por Paulo, eu sou de Paulo. Outros diziam assim, não, eu sou de Apolo, Apolo é um excelente pregador, nós estamos felizes com ele aqui. Outros dizem assim, não, não tenho nada a ver com Apolo, nem com Paulo, eu sou de Pedro, o cara que é o chefe lá em Jerusalém. E outros, mais espirituais ainda, diziam assim, não, eu sou de Cristo. Eu tenho uma conexão direta com o chefe dos chefes. Eu vou direto em quem manda. Essas facções, esses diferentes divisões dentro da igreja, eles utilizavam o campo das relações comunitárias como uma espécie de arena onde eles disputavam por espaço, onde eles competiam para ver quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais importante. E é claro que uma maneira muito eficaz de você diminuir o outro time é diminuindo o seu capitão. Então havia uma parte da igreja que estava criticando o ministério do apóstolo Paulo, estava duvidando inclusive do seu apostolado. É engraçado que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, esse cenário ele se agrava tanto que Paulo chega a defender o próprio apostolado numa sessão muito interessante, onde ele afirma claramente a sua autoridade apostólica diante da igreja. Então Paulo está sendo criticado, Paulo está sendo julgado, Paulo está sendo medido, Paulo está sendo avaliado. E é justamente sobre isso que ele fala no capítulo 4, porque ele introduz dizendo assim, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, dos quais o que importa é a fidelidade. A palavra que Paulo insere aqui no texto para falar que todos são servos de Cristo, é uma palavra muito interessante, que é hiperetas, que é uma palavra que significa um remador de um bairro, um remador de um barco. Lembre-se que nós estamos falando de uma cidade portuária que conhecia muito bem a dinâmica de um grande navio, onde existiam os remadores, que eram meros tocadores do trabalho. Existiam pessoas que trabalhavam no convés, outros na cozinha, mas havia um só capitão do barco. Paulo está apelando para essa metáfora para dizer assim, eu, Apolo, todos nós somos apenas remadores, meus irmãos. Isso pouco importa. Mas os coríntios não pensavam assim. Eles estavam escrutinando, avaliando a vida do apóstolo Paulo. E é justamente isso que ele fala nos versículos 3 e 5. Pouco me importa ser julgado por vocês. E de novo ele volta ao mesmo termo no versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da devida hora. Mas os dois termos,
Ambos traduzidos como julgar aqui, eles não são iguais na língua original. O primeiro, que é anacrino, ele significa examinar, avaliar e emitir um veredito. É uma palavra forense, uma palavra do direito, uma palavra da corte do tempo, que significava que um indivíduo estava sentado no banco do réu e as provas estavam rolando a favor e contra ele. Ele estava sendo examinado, ele estava sendo escrutinado. Então, Paulo, em primeiro lugar, diz que ele está sendo julgado. Anacrino, ele estava sendo examinado, ele estava sendo rotulado, ele estava sendo criticado. Mas depois, no versículo 5º, ele já usa uma palavra diferente, que é simplesmente crino, que é basicamente emitir uma sentença final. Paulo está dizendo que os coríntios já haviam emitido uma sentença final a respeito dele. Dizendo assim, talvez, não, Paulo até que ele escreve bem, mas quando está aqui ele prega muito mal. E ele é um pouco ranzinhos às vezes também, e tem essa mania de ficar viajando por tudo quanto é lugar. E ele isso e ele aquilo, e muitas críticas, né? Ele cortou o cabelo esquisito, chegou no culto com o cabelo esquisito, o que de fato acontece entre nós nesses dias ainda. Paulo estava sendo criticado, estava sendo examinado, estava sendo escrutinado. Paulo foi assentado no banco dos réus. Paulo foi simplesmente assentado num banco dos réus com toda a corte da igreja dos coríntios arrolando provas a favor e contra ele. E você pode falar assim, nossa, coitado do apóstolo Paulo, né? Que situação chata para ele, rapaz, ficar sentado no banco dos réus, sendo avaliado, sendo medido, sendo julgado, sendo escrutinado. Mas pense um pouco, você não está sentado no mesmo banco? Não estamos nós todos assentados no mesmo banco dos réus? O que me leva a lembrar sobre um assunto totalmente relacionado com isso que nós estamos falando, que é como as lagostas constroem as suas casas. E eu queria dedicar algum minuto para explorar isso junto com vocês. As lagostas são animais que procuram cavidades no fundo do mar, aonde elas possam se recolher dos ataques de predadores e elas possam ter uma espécie de um quintal diante de si, onde elas possam caçar e predar. É lógico que existem muitas lagostas, mais do que casas de lagostas, então elas têm que disputar quem vai ficar com as melhores casas, quem vai ficar com os melhores terrenos no fundo do mar. E elas fazem isso por meio de um mecanismo muito interessante, chamado hierarquia de dominância. Duas lagostas, elas se apresentam para uma batalha e elas primeiro avaliam o tamanho das pinças. Quando um adversário tem uma pinça muito maior do que a da lagosta, ela simplesmente desiste do combate e se recolhe a uma posição de subserviência. Quando as pinças elas são de tamanhos equivalentes, elas vão para a batalha. Mas depois que aquela lagosta foi vencida uma ou duas vezes, um ou dois nocautes, ela simplesmente se subtrai uma posição de subserviência e a lagosta vencedora, ela vai e ocupa o melhor lugar. Os melhores lugares para as melhores lagostas, e elas têm um direito maior de procriação, inclusive dentro do seu sistema social, os piores lugares para as piores lagostas. Esse é um mecanismo incrustado na formação cerebral das lagostas, e a mesma estrutura de comparação e competição foi encontrada em pássaros, em mamíferos, em todos os animais sociais, incluindo quem vocês acham? Os homens. Nós temos mecanismos profundos que fazem com que nós pensemos assim: quem somos nós? Quem somos nós? Qual é o nosso valor? Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso lugar no mundo? A quem pertencemos? Quanto valemos? Qual é o nosso lugar no mundo? Nós respondemos por meio de inúmeras comparações que nós fazemos entre nós e as outras pessoas. Dietrich Bonhoeffer, escrevendo sobre isso, diz assim: nós mal conhecemos alguém e nós começamos a nos comparar a essas pessoas, avaliando as realizações, avaliando quaisquer elementos que nos ajudem a entender quem nós somos e onde nós estamos. Nós nos comparamos o tempo todo. Hoje pela manhã eu lembrei de uma história que uma vez um amigo meu me indicou para pregar na primeira igreja presbiteriana de Tatuí, uma igreja muito tradicional, uma igreja muito
importante no seu cenário religioso, e eu tinha 22 ou 21 anos de idade na época. Eu pesava 50 quilos, eu era só uma cabeça grande que falava. E então eu fui com o meu amigo para Tatuí, e ele foi me levar da casa dele para a casa do presbítero, na casa de quem eu ia ficar naquele final de semana, o presbítero Raimundo Fransani, um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. E então o Raimundo nos acolheu, e eu cheguei sentado na garupa da moto, com uma mochila nas costas, uma camisa regata, uma bermuda, um chinelo havaiano no pé. E aí ele saudou o meu amigo Kleber, falou assim: "E aí, Kleber, como você está? Tudo bom? Tudo bem, amigo do Kleber? Como é que você está? Kleber, quando é que chega o pastor que vai pregar na igreja nesse final de semana?" Aí o Kleber falou assim: "Então, o Jefferson é o pastor que vai pregar na igreja no final de semana." Meus irmãos, o Raimundo é um homem muito crente, mas ele não conseguiu evitar. Ele deu uma olhada assim, do alto da cabeça até a ponta dos pés, da ponta dos pés até o alto da cabeça, e pensou consigo: rapaz, eu vou ser exonerado do meu cargo, eu vou ser demitido da igreja, vai dar um ruim aqui. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. As pessoas vêm visitar a igreja, eu vou saudá-las, elas perguntam assim: muito obrigado por me receber, e cadê o pastor da igreja? Eu falo: então, sou eu. Tchanã! Porque supostamente eu sei que nós temos determinadas expectativas a respeito de uma figura pastoral. Nós temos um instinto do que um pastor deve ter, que no caso é uma cabecinha mais calva, uma barriguinha mais pronunciada. Essa é a nossa expectativa geral. A grande questão é que esse mesmo mecanismo de expectativa, de comparação, esse mesmo mecanismo onde nós estamos comparando pessoas umas às outras e nos comparando a elas mesmas, ele está no centro da nossa formação social. Então nós estamos num tribunal. Primeiro, você e eu estamos no tribunal da sociedade. O que quer dizer que nós estamos nos perguntando o tempo todo, e as pessoas estão se perguntando: quem é mais bem-sucedido? Quem é mais inteligente? Quem é mais competente? Quem ganha mais dinheiro? Quem é mais trabalhador? Quem é mais esforçado? Quem venceu mais na vida? Quando nós vivemos em sociedade, existe esse mecanismo de hierarquia que pretende descobrir quem está por cima, quem está por baixo, quem pode o quê, quem fala, quem tem autoridade. É engraçado que nós estamos no tribunal da sociedade, nós estamos sendo escrutinados, nós estamos sendo avaliados e julgados. Aí você pode falar assim: mas pastor, eu não me importo com a opinião das pessoas. Eu não vou ficar aí dando atenção para essa sociedade patriarcal, opressora, para essa sociedade que está aí oprimindo e tal. Eu vou simplesmente, eu não ligo para a opinião das pessoas. Eu falo: ótimo, que bom. Mas o segundo tribunal está dentro do coração de todos nós. E para onde quer que você vá, você sempre leva consigo a sua consciência. Nós podemos até dar de ombros para a sociedade capitalista, hipócrita, opressora, preconceituosa, mas no final das contas, todo ser humano tem a necessidade de descobrir quem nós somos, quanto nós valemos, a nossa identidade, o nosso lugar no mundo, qual é o nosso pertencimento, que contribuições nós podemos dar. Tim Keller, num livro sobre isso, ele diz assim: todo ser humano sente dentro de si um vazio identitário, e na tentativa de preencher esse vazio, nós nos tornamos pessoas altamente sobrecarregadas e atarefadas, porque o ego, ele vive para trabalhar, ele vive para fazer coisas, porque ele está se comparando o tempo todo com as pessoas. É engraçado que, nesse sentido, nós estamos diante do tribunal da sociedade. Nós estamos diante do tribunal do nosso próprio coração. Nós estamos nos avaliando. E qual é o problema? Pense comigo, em primeiro lugar, quando você se sente reprovado por esses tribunais. E muitas pessoas entre nós, elas sentem que foram fracassadas na vida. Pessoas bem-sucedidas. Eu, como pastor de vocês, eu me surpreendo de ouvir, às vezes, no gabinete, pessoas que têm posições maravilhosas, que trabalham em lugares muito legais, que moram em lugares legais, dizendo assim: olha, pastor, eu sinto que eu não dei certo na vida. E esse sentimento, ele é real para muitas pessoas. Elas sentem que não alcançaram o seu potencial, elas sentem que não fizeram tudo o que deveriam fazer, e elas se sentem reprovadas.
pelos outros, por si mesmas. Agora pense em como a sensação de que nós não somos o bastante, pense em como essa sensação ela é brutal e aterradora. Quando uma lagosta vence outra, a lagosta que foi abatida, verifica-se no cérebro dela uma mudança significativa na estrutura cognitiva. Aquela lagosta, ela deixa de produzir serotonina num nível normal de uma lagosta saudável, ela se torna mais reativa, mais medrosa e ansiosa. E por que isso nos importa? Porque pessoas que têm uma visão negativa de si mesmas, elas produzem menos serotonina, o hormônio relacionado ao bem-estar e à felicidade. Elas são menos criativas, o pensamento delas é menos rápido, elas são mais reativas, menos proativas, a serotonina é baixa, mas a octopamina, que é um outro hormônio relacionado à depressão e à ansiedade, é alto. O que eu quero dizer é que quando nós tomamos um baque da vida e quando nós nos vemos como pessoas reprovadas, o nosso próprio corpo começa a entrar num estado de desmoronar. Nós realmente nos sentimos deprimidos, nós realmente sentimos que somos a pior pessoa do mundo, nós realmente sentimos que não valemos a pena. E o nosso corpo começa a traduzir isso no seu sistema hormonal, no seu sistema endocrinológico. E as pessoas que se sentem bem consigo mesmas, que têm grandes carreiras e que acumularam grandes vitórias e que elas se veem lá no topo desse processo social de aprovação, o que nós podemos falar a respeito dos aprovados? O que nós podemos falar a respeito dos aprovados é que, em geral, isso causa um efeito muito danoso para o caráter dessas pessoas, porque elas começam a ter uma impressão de um ego totalmente inflado, elas começam a ver a si mesmas como pessoas especiais que são melhores do que os outros, e logo esse sentimento de ser superior vai aparecer na maneira das tratativas sociais. Essas pessoas se tornarão intolerantes, sem empatia, pessoas duras, pessoas narcisistas, pessoas difíceis de conviver, que sempre estão certas, que são donas da verdade, que têm razão em absolutamente tudo, e fazendo assim durante muitos anos, elas criarão a imagem de uma pessoa absolutamente difícil de se conviver, impossível de se tolerar e absolutamente intragável de se conviver em bases diárias. Então nós chegamos numa sinuca de bico. Porque se nós nos sentimos para baixo, então isso é ruim. Se nós nos sentimos aprovados, então isso também é ruim. E agora? Como é que nós podemos nos desvencilhar desse jogo de comparações e de competição? E como é que nós podemos encontrar um lugar seguro para a nossa autoestima e para o nosso senso de valor pessoal? Pense comigo em como são magníficas e estupendas as palavras do apóstolo Paulo no versículo 3, quando ele diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês. De fato, eu não me importo em ser julgado por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Nesse versículo, Paulo diz assim: meus irmãos, eu não me importo se vocês me julgam. Eu estou pouco me lixando também com qualquer tribunal humano. E nem a minha própria consciência, essa voz que me acusa, nem esse tribunal que está dentro do meu próprio coração, nem a ele eu presto atenção. A palavrinha aqui para pouco me importa é uma palavra muito sutil no grego, porque ele usa a palavra pequeno e coloca ela no superlativo, dizendo assim: é pequeniníssimo o valor ou a importância que eu dou para o julgamento de vocês, para o julgamento de qualquer tribunal humano e para o meu próprio julgamento. É como se ele dissesse assim: na minha balança isso praticamente não pesa, não faz diferença nenhuma, não altera o meu humor nem o meu dia. Eu estou simplesmente não ligando para nada disso. Aí você fala assim: caramba, mas essa é uma declaração muito difícil de ser feita.
Essa é uma declaração muito importante, ainda mais considerando o histórico do apóstolo Paulo, que foi criado como um fariseu. Ele foi criado desde a infância para ser um minucioso observador de todas as leis de Moisés, para que no final desse processo de performance ele pudesse ser qualificado como um fariseu fiel a Deus. Então, como esse homem que foi criado para estar o tempo todo comparando a si e aos outros, para estar medindo a sua vida de uma maneira quase que neurótica, como esse homem saiu dessa estrutura? Como é que ele rompeu com a roda do hamster? Como é que ele simplesmente consegue transpor todos esses tecidos de aprovação e de reprovação para viver com tamanha tranquilidade? Ele faz isso porque esse é o apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo se utiliza da mesma noção de tribunal e de direito forense para dizer assim: meus irmãos, eu já não estou mais no banco dos réus. Eu já saí de lá faz muito tempo. Eu já não estou lá sentado, sendo escrutinado, julgado, avaliado. Eu não estou sentado mais no banco dos réus. Sabe por quê? Porque Jesus assentou-se no banco dos réus no meu lugar. Contra Jesus foram arroladas todas as acusações que deveriam recair sobre mim. E de fato Jesus foi condenado. E de fato Jesus foi morto e trucidado por causa do meu pecado. Porque Jesus foi julgado e considerado culpado no meu lugar, eu pude sair inocentado de todas as acusações. E sobre mim Deus colocou toda a justiça de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu já não estou no banco dos réus. Eu não estou mais sendo avaliado. Jesus me tirou de lá. Ele foi julgado no meu lugar. Hoje eu não preciso, não quero e não dependo do juízo de vocês, da avaliação de vocês, nem da minha própria avaliação. Ele diz assim no versículo 5: meus irmãos, não julguem. Deixem que o Senhor há de julgar no último dia. E então cada um receberá dele a aprovação. A palavra aqui para aprovação é uma palavrinha grega muito interessante que na verdade poderia ser traduzido como louvor. Paulo está seguro de que no dia em que ele se encontrar diante do trono de Deus, ele vai receber um elogio, ele vai receber uma comendação, ele vai receber uma palavra de apreciação, de louvor e de aprovação. Porque Paulo tem plena confiança no trabalho do evangelho feito a respeito dele na cruz do Calvário. Ou seja, como Paulo saiu do lugar de réu, como é que Paulo conseguiu simplesmente se libertar dessa necessidade de aprovação exterior? Paulo sabe que a única aprovação que realmente importa é a palavra de Deus a respeito dele. E aqui nós cristãos cremos numa coisa muito louca. Pare para pensar sobre isso comigo por alguns instantes. Nós cristãos temos muitas ideias muito loucas. Essa é mais uma delas, que é a seguinte: o julgamento nosso ainda não começou, mas nós já conhecemos o veredito a nosso respeito. Por causa de Cristo Jesus, nós já sabemos qual é a sentença final, ela já foi homologada, ela já foi aprovada, ela já foi deferida. Nós fomos inocentados, nós fomos adotados, nós somos filhos, por causa de Cristo, toda acusação foi rasgada, toda cédula que era contra nós foi simplesmente picada e jogada fora, nós fomos arrancados do banco dos réus, nós já não estamos lá, nós não estamos sob escrutínio, nós já conhecemos a palavra final a nosso respeito e ela é uma palavra positiva. Essa reflexão aqui hoje, ela passa basicamente pelo lugar de nós pegarmos o evangelho que nós já cremos aqui no nível da razão e nós entendemos todo o trabalho de Jesus ao morrer em nosso lugar, pelo menos intelectualmente, mas nós precisamos que esse evangelho crido no nível da consciência, ele afete o nosso coração, ele desça para cá de tal maneira que nós tenhamos paz e descanso. C.S. Lewis, no capítulo soberbo que encerra Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: humildade não é pensar menos a respeito de si mesmo. Humildade é pensar menos sobre si mesmo. Não é pensar menos de si mesmo e se colocar para baixo. É se preocupar menos sobre
a minha reputação, sobre o que as pessoas pensam de mim ou qual é o meu valor, porque aquele que foi abraçado por Cristo, que teve a sua identidade firmada em Cristo, que teve o seu valor afirmado por Cristo, ele já não é dependente da aprovação que vem de fora, nem do seu próprio coração, mas ele é dependente, confiante da aprovação que ele já tem em Jesus. Tim Keller usa uma palavrinha no seu livro Ego Transformado, que é uma palavrinha muito interessante. Ele fala sobre autoesquecimento. O cristão, ele não está preocupado mais. Como um jovem pastor, teve um período, e ninguém consegue evitar isso, em que nós ficamos muito preocupados com a impressão que nós geramos nas pessoas. Mas isso pode caminhar para um lugar muito ruim, porque eu começo a gerenciar a minha imagem para as pessoas com quem eu me relaciono. Mas há alguns anos eu tive um encontro radical com o Evangelho. E para mim isso foi muito significativo, porque uma criança adotiva como eu, ela pode contrair uma doença patológica da necessidade de agradar alguém para conquistar o seu amor. Um filho adotivo como eu sempre pensa assim: se eu fizer isso, se eu tirar uma boa nota, se eu for uma boa criança, se eu fizer aquilo, se eu aprender violão, se eu aprender aquilo, e se eu for o melhor filho do mundo, talvez meu pai me ame. Talvez ele olhe para mim com carinho. Talvez eu tenha valor. Performance primeiro, amor depois. Mas então nós somos encontrados pelo Evangelho, que diz que nós somos amados a priori. Nós somos amados agora por causa de Cristo. Antes de ir para o final dessa reflexão, eu quero fazer duas perguntas para você. Duas perguntas que eu não posso responder no seu lugar, mas que você tem que pensar sobre elas ao longo dessa semana, à medida em que você caminha continuamente nessa palavra que nós compartilhamos aqui no domingo. E essas duas perguntas, elas estão relacionadas. A primeira é: o que você está tentando provar a respeito de você? O que você está tentando provar a respeito de você? A segunda pergunta é: para quem? Crianças que foram criados em lares disfuncionais e que não receberam aprovação, afirmação, valor, elas vão caminhar pela vida se sentindo sempre vazias do lado de dentro. Sempre acreditando que haverá um momento no qual, se ela fizer determinadas coisas, então essa aprovação virá. Deixa eu te falar, não vai vir. Você vai se encontrar como num hamster, correndo freneticamente numa rodinha, sempre buscando algo que falta, algo que falta, algo que falta. Depois de uma vitória, você pode ter até um sentimento de que você é lindo e que é maravilhoso, e que você é inteligente e você é uma pessoa ótima, mas logo depois esse sentimento vai murchar dentro de você, aquele buraco vai aparecer de novo e você vai se sentir compelido a um novo projeto, a uma nova tarefa, a um novo sucesso. Então nós precisamos deixar o Evangelho apacentar o nosso coração. Nós precisamos deixar que essa aprovação que vem de Jesus, ela entre aqui dentro de nós e gere esse descanso, esse autoesquecimento, essa liberdade, essa generosidade de não nos preocuparmos mais sobre quem somos ou sobre qual é o nosso valor, porque isso tudo já está assegurado. Lembre-se que toda pessoa que tenta provar a si mesmo, a si mesma, melhor dizendo, essa pessoa, ela revela algo importante. Ela ainda sente que ela não é o bastante. Porque se ela sentisse, qual a necessidade ela teria de se gabar, de se jactar, de se orgulhar? Os pais colocaram um menino, um jovem menino, na aula de violino, porque ele demonstrava aptidão para música. E esse menino travou um relacionamento muito profundo com o seu mestre. O seu professor simplesmente lhe passou tudo o que ele sabia a respeito do instrumento, do domínio, da técnica, da maestria, da leitura de partituras. E aquele garoto progrediu muito com o apoio daquele mestre.
até o dia em que houve uma espécie de um evento na escola onde as crianças deveriam apresentar-se para uma tarde de talentos. Aquele menino compartilhou aquilo com o seu professor, e eles começaram então a escolher uma partitura, uma peça adequada para aquele dia. E eles escolheram uma peça e trabalharam naquela peça durante semanas para aquela apresentação, e no dia aprazado, toda a escola estava lá, toda a comunidade, pais, mães, professores, todos ali, ouvindo aquelas crianças exibirem seus múltiplos talentos diante daquela plateia. Então chegou a vez do menino. Ele se postou, colocou assim o seu pedestal, ajeitou a partitura, empunhou o violino, e com muito vigor, com um foco, com uma concentração extraordinários, ele executou a peça da primeira até a última nota, de forma absolutamente irretocável. Tão impressionante foi a sua apresentação, que toda aquela multidão que estava ali colocou-se de pé e começou a aplaudi-lo. Ele, no entanto, baixou a cabeça, baixou os olhos e, com a cabeça pendente, com uma postura desanimada, saiu do palco e foi para as coxias. Os pais correram para lá. Filho, o que aconteceu? Você nem agradeceu as pessoas, você nem cumprimentou a multidão. Você viu que todo mundo ficou de pé, todo mundo ficou entusiasmado, as pessoas estão falando da sua apresentação. Ele falou assim, mas havia um senhor na primeira fila, e ele não ficou de pé. Ele ficou sentado, e ele não aplaudiu. Eles falaram, filho, mas o que é isso, meu filho? Isso pouco importa, todo mundo estava lá, todo mundo, é só uma pessoa entre tantas pessoas. E ele respondeu, vocês não entendem, aquele é o meu mestre. Que triste seria nós chegarmos diante do trono de Deus e descobrirmos que toda a aprovação que nós recebemos das pessoas não valeu de absolutamente nada. As pessoas que te aprovam, ou as pessoas que te desaprovam, daqui a 100 anos, elas serão pó de estrela. Isso pouco importa. Isso pouco importa. A única avaliação que importa é a de Deus. E a boa notícia do Evangelho é que nós já fomos avaliados, e a nossa sentença já saiu. Você não precisa se perguntar, você não precisa se angustiar, porque quando você confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua sentença já foi promulgada. E você já foi declarado inocente por causa de Cristo. Você já foi adotado como filho, você já foi adotada como filha. E essa é a nova âncora da sua identidade. Esse é o novo marco da sua autoestima. Olhe no espelho como alguém que é amado por Deus. E você descobrirá que os outros amores, eles não deixam de existir, mas eles deixam de definir quem nós somos. Paulo não diz que ele desconhece ou que ele ignora o julgamento dos coríntios. Ele diz, pouco me importa. Ele relativiza aquilo que as pessoas pensam a respeito dele, porque ele sabe quem ele é no coração de Deus. Então, meu irmão, se você se sente reprovado, o Evangelho vai elevar você nessa noite. O Evangelho vai dizer para você que você é bom bastante, que você pode descansar em paz, fique tranquilo. Mas se o seu coração está elevado demais, e se o seu ego está maior do que esse templo, então o Evangelho vai quebrantar você nessa noite. Porque o mesmo Evangelho vai lembrar você que as suas realizações em nada impressionam a Deus. Que nada do que você faz é realmente tão espetacular assim, a ponto de substituir o trabalho de Jesus por você na cruz do Calvário. Eu quero te convidar a colocar sua confiança unicamente em Jesus. Vamos fazer isso juntos em oração. Senhor meu Deus, nosso Salvador e nosso Senhor, nós nos aproximamos humildemente da sua cruz, Jesus, e pedimos que, mais uma vez, o seu Evangelho nos console, nos conforte, nos ampare e nos dê descanso. Nos lembra, Jesus, que nós vivemos a partir do seu trabalho já feito por nós na cruz do Calvário, e não a partir do nosso trabalho tão sôfrego,
tão exaustivo, tão cansativo. Nós vivemos a partir, Jesus, dos seus méritos e não dos nossos, então nós já podemos descansar e nós chegamos em casa. Finalmente nós somos filhos, nós somos filhas, nós somos acolhidos, nós somos amados, é isso que importa. Obrigado, Jesus, porque o seu amor é maravilhoso. Ele não só é capaz de aplacar as muitas vozes de reprovação que existem ao nosso redor, mas esse mesmo evangelho é capaz de apacentar essa voz de reprovação que existe aqui dentro de mim agora, me dizendo que eu não sou bom bastante, que eu ainda não fiz o bastante e que talvez eu nunca serei o bastante. Esse evangelho nos assegura de que nós fomos perdoados, de que nós somos amados, somos queridos. E nada no mundo pode mudar isso. Nada no mundo pode mudar isso. Jesus nos ensina a nos vermos no espelho, mediados pelo Evangelho. Nos ajuda a descobrir quem somos, qual o nosso valor, olhando para a cruz do Calvário, olhando para o fato de que, Pai Celestial, o Senhor preferiu passar pela perda brutal do seu Filho do que não nos ter contigo. Isso é maravilhoso. Essa verdade soberba do Evangelho. Senhor, essa boa notícia que nos deixa estupefatos, chocados, pasmos de saber que fomos amados de maneira tão radical, tão completa, tão tremenda e tão transformadora. Jesus Cristo nos lembra de novo que nossa sentença já foi promulgada. Ela é a nosso favor por causa de Jesus. Amém e amém.